Hello, students! Hoje a gente está aqui para mais uma aulinha virtual. A aula de hoje, ela vai falar sobre o Dare to Be, tá? Esse material, vocês podem achar ele no capítulo 4, tá? Agora a gente está entrando no capítulo 4 da apostila de vocês. Então, é o primeiro conteúdo que vem na apostila 4, ok? Então, a gente já tá entrando no módulo 2, apostila 4, tá? Deixa eu tentar mostrar aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, ó, tá vendo? Ó, módulo 2, capítulo 4, ok? Então, é esse o conteúdo que a gente vai começar hoje. Let's go! Então, vamos lá. O dare to be, ele representa na língua inglesa o nosso verbo haver e existir. O verbo dare to be, ele possui apenas duas formas no presente, tá? Que é o there is e o there are. Então, there is eu uso para singular e there are para plural. Então, there is, existe, e there are, existem ou há. Attention one. No dia a dia, é comum usarmos o verbo ter em vez de haver ou existir. Tem um cachorro na calçada. Então, a gente vai ter que se habituar que a gente não vai usar o verbo have, que seria a tradução do verbo ter, tá? A gente vai usar o there is ou there are. Existe um cachorro na calçada. Então, there is a dog on the sidewalk. Ok? Attention to, be careful. Não confunda o verbo dare to be, haver e existir, com o verbo to have, que é o verbo ter. Em inglês, o verbo ter tem o sentido de posse. Veja a diferença. Eu tenho um cachorro. I have a dog. Isso é posse. Tem um cachorro na calçada. É existência. Há ou existe um cachorro na calçada. There is a dog on the sidewalk. Olha o exemplo aí de acordo com a figura. There is é usado no singular, ou seja, quando falamos de uma pessoa, objeto, animal ou lugar. There is a toucan in this picture. Existe ou há um tucano nessa figura. There are é usado para o plural, no plural, ou seja, quando falamos de mais de uma pessoa, objeto ou animal ou lugar. Então, o exemplo, there are horses in the country club. Então, existem ou há cavalos no clube country, tá? Vamos tentar fazer aqui aplicando na atividade. Complete com there is ou there are. A grey car on the street. E aí? There is é singular, só tem um. Então, there is a car on the street. Roses in the vase. There are, porque não tem só uma rosa, tem várias. Então, there are roses in the vase. A cell phone. There is a cell phone on the table. Só tem um. Então, eu uso there is, que é singular. Indicando a quantidade de elementos, é comum usarmos some e any, que é alguns ou algumas. A ou an, um ou uma. Several, que é vários. Many, muitos ou muitas. Few ou a few, poucos e poucas. Ok? Examples. In my classroom, there are many students today. There is a whiteboard. There are several desks. There are some boys and girls. There isn't trash on the ground. There are good students. There is an English teacher. Então, a gente foi obedecendo, né, o there are e o there is, de acordo com o que a gente fosse falar, se era singular ou plural. There are many students. Ó, students, plural. Então, there are. There is a whiteboard. Quantos quadros brancos tem na sala? Um só. Então, é singular. There is. E assim a gente foi obedecendo o there is ou there are de acordo com o plural ou singular. Writing. Promover pequena atividade escrita em duplas, né? Então, aqui vai ser eu daqui e você daí. In the picture. Observando a imagem.
There is a house, singular. Depois, there are 2 trees, plural. There is a door, singular. There are 4 windows. Então, there is ou there are, observando se era singular ou plural. Forma negativa do there to be. Para negar a existência de pessoas, animais, objetos, etc., acrescentamos o not. Então, a gente faz there is not, não existe, ou there are not, não existem, ok? Example, there is not an eraser in your pencil case. Não existe uma borracha no seu estojo. There are not pencils in your pencil case. Não existem lápis em seu estojo. Então, singular ou plural. Então, there is not, there are not. Observe o exemplo utilizado anteriormente. There isn't trash on the ground. Não existe lixo no chão. Nesse caso, usamos a forma negativa contraída. Então, eu posso também usar o isn't, que é a junção do is not. Ok? There is not igual there isn't. There are not é igual a there aren't. Indiferente de você usar essa forma ou essa, todas duas estão corretas. É bastante comum utilizar o verbo there to be em descrição de ambiente e para localizar pontos de referência. Então, é uma das opções da gente de uso. In this picture, there is a tree, there aren't birds, there aren't flowers, there is a fence, there isn't a house. Então, aqui a gente usou there is, there aren't, que foi a junção do are not, aren't de novo, there is e there isn't. Então, eu posso usar ou there is not ou there isn't, que dá o mesmo significado, ok? Activity 2. Put in the negative form that to be. Então, eu vou fazer essas duas frases para a negativa. There is a tree in the picture. There isn't a tree in the picture. Sem segredo nenhum, a gente só acrescentou o not. There are flowers. There aren't flowers. Forma interrogativa. Para formar perguntas, é preciso apenas inverter a posição do verbo to be. Assim como é o verbo to be na forma dele normal, no there to be é a mesma coisa. A gente só vai trocar a posição. Em vez de ser there is there. Em vez de ser there are there. A gente vai trocar a posição do verbo to be. Então, ele vem iniciando a frase. Olha os exemplos. Is there an eraser in your pencil case? Existe uma borracha no seu estojo? Are there pencils in your pencil case? Existem lápis no seu estojo? Então, a gente só inverte a posição do verbo to be e aí a gente já tem a forma de interrogativa do there to be. Activity 3. Forme perguntas. There is a bakery near the school. Eu só peguei o verbo to be daqui e passei para frente da frase. Is there a bakery near the school? Na letra B, there are 2 snack bar in front of the school. Are there 2 snack bars in front of the school? Então, eu só troquei a posição do verbo to be, ok? Para fazer a interrogativa. Short answer. Nas respostas curtas, usamos o yes ou no para responder, seguido do verbo there to be, que aparece na pergunta. Is there a bike on the street? Are there buses in this picture? Yes, there is. Yes, there are. No, there isn't. No, there aren't. Activity 4. Look at this picture and make sentence. Então, a gente vai fazer frases de acordo com a posição do bonequinho, né? There is a boy between the beds. Então, existe um menino entre as camas. E there is a boy under the bed. Embaixo da cama. Existe um menino embaixo da cama. Ok? Finish. Então, é isso. Beijos.